Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Eu e Ezequiel nos conhecemos em Campinas, na Igreja Batista Central, e nós nos casamos. Com o passar dos anos, decidimos morar no interior e viemos para Espírito Santo do Pinhal, onde a família do Ezequiel mora. Em 2019, nos mudamos para Serrana e o tempo foi passando, fomos fazendo amizade, construindo relacionamentos. Em novembro, começamos um pequeno grupo na nossa casa. Janeiro do ano seguinte, um pequeno grupo multiplicador infantil. Em março, houve isolamento social gravíssimo por causa da pandemia do coronavírus. E mesmo assim, Deus salvou vidas, porque Ele é maravilhoso. A gente fez amizades, a gente falava de Jesus e o próprio Deus traz a transformação necessária na vida de cada um. E foi assim que Deus fez em Serrana. Saímos de lá com uma igreja praticamente montada do ponto de vista de que igreja é gente. Tínhamos 10 adultos e 32 crianças, para a glória de Deus. Eu recebi uma carta de que eu tinha sido chamada para trabalhar em uma empresa pública de um concurso que eu tinha feito muitos anos atrás. Aquilo me assustou muito porque eu tinha mudado de casa, eu tinha mudado de telefone, de e-mail e mesmo assim Deus fez a carta chegar até mim. E fiquei muito dividida. E agora o trabalho aqui, as crianças, eu era apaixonada. O pastor Helder disse que enviaria um casal de missionários para Serrana. Nos mudamos de volta para Espírito Santo do Pinhal, a cidade que eu morava quando eu tive chamado missionário. E aqui nós começamos um novo pequeno grupo multiplicador em nossa casa. Sou da primeira igreja batista de Espírito Santo do Pinhal e a Gisele eu conheci ela na igreja. Deus trouxe muitos propósitos aos nossos corações e um desejo gigante com o mesmo intuito, trazer pessoas para o PGM para conhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E meu marido, ele é um grande cooperador da obra do Senhor, porque com o trabalho dele de pregar a palavra e de ensino, ele discipula, ele cuida, ele ensina a palavra de Deus para as pessoas. Como no casamento, os nossos ministérios se completam. Nós cremos que só Jesus salva. Em nenhum outro há salvação. E é esse Jesus que nós pregamos, que nós levamos a todas as pessoas aqui em Pinhal. Não conhecia Jesus e ela me mostrou o caminho, né? Tô gostando muito, a parte que eu mais gosto são das músicas, de cantar e eu me sinto bem. Todos nós temos a responsabilidade de fazer discípulos e plantar igrejas, como nós fizemos em Serrana e agora aqui em Espírito Santo do Pinhal e também o pastor Leciandro e a Adriana lá em Chapecó, Santa Catarina. O meu chamado se deu no acampamento de promotores de missões lá no Rio de Janeiro, onde eu fui fortemente impactado. Nós entendemos que a nossa chamada seria para cá, para Santa Catarina, especificamente para o projeto de plantação de igrejas. A experiência de deixar tudo e vir para o campo missionário foi desafiador, porque nós tínhamos estabilidade, eu funcionário público federal, a Adriana funcionária pública municipal, mas nós entendemos que a chamada de Deus ela é irrevogável e sempre falou mais alto ao nosso coração. A igreja realmente tem crescido desde 2018, né? Nós começamos na nossa casa com um pequeno grupo multiplicador, depois multiplicamos para algumas casas, recompensador, ver tantas pessoas recebendo Jesus Cristo. Hoje nós já temos sentido a necessidade de mudar de espaço, porque o nosso espaço está ficando pequeno, então a gente vê que é a mão de Deus
3 em 3 meses nós temos tido batismo, e isso é muito bom, pessoas que realmente têm se voltado para o Senhor, recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa família chegou na minha vida, no meu lar, num momento de muita dificuldade. Eu comecei a caminhar, a seguir, depois comecei a frequentar o PGM, a frequentar a igreja. A minha fé começou a crescer dia por dia. Antigamente eu tomava remédio para dormir, sofria de insônia, eu me sentia triste, vazia. Hoje não. Hoje eu deito e durmo. Hoje eu tenho paz na minha vida, paz no meu lar, eu tenho uma boa convivência com os meus filhos. Realmente uma nova criatura. Deus fez de mim uma nova criatura. É muito importante as igrejas investirem nas famílias missionárias que estão no campo. Sem oferta, a obra não segue em frente, porque nós precisamos da oferta para poder seguirmos nos projetos missionários. Então, que cada um possa entender a necessidade, né, de realmente investir numa família missionária. Assim como eu e minha família decidimos cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas aqui em Chapecó, o casal Gisele e Ezequiel já está plantando a segunda igreja no local que eles moram, mesmo antes de ter recebido o título de missionários. Entenda que você também foi chamado para fazer discípulos. A sua casa pode ser uma igreja onde a igreja do Senhor Jesus, as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus, nos unirmos a Ele em oração e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Este tempo é um tempo de meditação na Palavra. Não estamos propondo nenhum estudo exaustivo, mas querendo que a Palavra vá trazendo ideias, vá falando ao nosso coração conforme nós a lemos. Eu quero, então, antes de tudo, lembrar daquela agenda permanente da nossa igreja, agenda de oração permanente. Então, lembrar da liderança espiritual da sua igreja, pelo pastor e sua família, pelos membros da diretoria estatutária, pelos membros do conselho gestor, por cada líder de ministério, que você os envolva com oração, com carinho, com companhia, com trabalho. É assim que uma igreja cresce para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, primeiro ponto, envolver toda a sua igreja, especialmente a liderança, com oração. Segundo lugar, lembrar que no último encontro não houve caminhada de oração, porque celebramos no dia 7 de setembro de 2022 exatamente 59 anos de existência da IBPARC. Ao longo deste tempo, Deus tem abençoado vidas e tem abençoado esta igreja com vidas. A gente fica feliz de ouvir os testemunhos, pessoas que já passaram por aqui, que podem retornar agradecendo a Deus pelo tempo que estiveram aqui, pelas experiências que tiveram, como foram alcançados pelo Evangelho, pelo ministério desta igreja. Este é o desafio de nós, de maneira perseverante, continuarmos a ser instrumentos nas mãos de Deus. Quero lembrar também que, por ocasião deste culto de celebração, nós não falamos sobre o decálogo do voto ético naquela ocasião. Então, hoje você vai ouvir o 3º e o 4º mandamentos do decálogo do voto ético. Decálogo do voto ético. Mandamento 3. Os pastores e líderes têm obrigação de orientar os fiéis sobre como votar com ética e com discernimento. No entanto, a bem de sua credibilidade, o pastor evitará transformar o processo de elucidação política num projeto de manipulação e indução político-partidário. Mandamento 4. Os líderes evangélicos devem ser lúcidos e democráticos. Portanto, melhor do que indicar em quem a comunidade deve votar, é organizar debates multipartidários nos quais, simultânea e alternadamente, representantes das correntes partidárias possam ser ouvidos sem preconceitos.
Este ano nós precisamos votar para presidente, para senador, para deputado federal, para governador e para deputado estadual. Você precisa separar 5 nomes para eleger neste pleito. Nós insistimos que a nossa igreja não tem candidato, não é filiada a nenhum partido político, nem apoia nem partido nem candidato. Nós queremos que cada cidadão, que cada cristão como cidadão, exerça o seu direito e a sua liberdade com responsabilidade nesse momento da vida do nosso país. Então, ore a Deus, busque sabedoria, informe-se sobre estas pessoas que você tem pensado em votar e faça isso com responsabilidade, com a liberdade e com a alegria que deve ser, porque é um grande privilégio que nós temos poder votar naqueles que hão de nos governar. E envolva sempre isso com oração, porque nos é orientado que nós devemos orar por todas as autoridades, para que a gente venha a ter uma vida tranquila. Guarde também que no dia 24 teremos a Noite do CREP, é um momento de confraternização. No informativo digital há um link no qual você pode fazer a inscrição. Nós estamos pedindo a inscrição para que a gente possa se organizar de uma maneira que te receba bem. Então faça isso, nós já estamos quase esgotando as inscrições. Faça isso com rapidez, isso vai nos ajudar na organização para recebê-lo bem. E no dia 25, último domingo do mês de setembro, fechando essas celebrações do mês de aniversário, a cantata Faz-nos Um. O povo de Cristo unido em louvor. É esta a proposta desta cantata. Eu quero convidar você a estar presencialmente. Esta experiência com Deus, esta experiência do povo de Deus reunido em louvor. É o nosso desejo que todo este tempo venha inspirar o nosso coração, venha renovar a nossa fé, renovar o nosso amor, renovar o nosso compromisso de andar como discípulos de Jesus aqui neste lugar que Ele nos tem colocado. Que Deus te abençoe e que esse tempo que vamos passar juntos, unidos aqui em oração, seja edificante, te faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se eu tivesse disposição para contar vantagem, talvez pudesse fazê-lo sem parecer ridículo e não estaria faltando com a verdade. Mas vou poupar vocês. Quero que vocês continuem a me imaginar como o tolo que vocês pensariam que eu sou se me encontrassem na rua ou me ouvissem falar. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos, sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes. Então ele me disse: minha graça é o bastante, é tudo de que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Assim que eu ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno: abusos, acidentes, oposição, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Nós estamos pensando sobre a graça de Deus, a graça que é tão citada no Novo Testamento, e especialmente pelo apóstolo Paulo, ele que usa mais de 2/3 da sua incidência em todas as suas cartas. Graça que não é apenas um atributo de Deus, mas é a maneira como Deus se relaciona conosco. Quando Deus olha para o ser humano, quando Deus decide agir
em favor da humanidade, ele o faz através da graça ou com graça. É o seu favor, um favor imerecido. Deus não se relaciona conosco por causa dos nossos méritos, mas por causa da sua decisão de nos amar, de fazer o bem a nós, de nos alcançar na nossa queda. É assim que a graça vem ao nosso encontro através de Jesus Cristo, de nosso Senhor, uma iniciativa de Deus que prometeu desde o Éden que o descendente da mulher viria, esmagaria a cabeça daquela serpente que enganou o primeiro casal e proporcionaria a cada um de nós um retorno ao relacionamento original com Deus. Um relacionamento sem pecados, um relacionamento sem problemas que interfiram nesta plena comunhão com Deus. É assim que a graça nos alcança. É assim que a graça é este favor imerecido de Deus que vem ao nosso encontro para nos alcançar e nos trazer e nos ganhar e nos comprar para si. A partir daí começa uma segunda etapa da qual cada um de nós vive, na qual cada um de nós se desenvolve e que mais uma vez é necessário ter graça. Quando a gente lembra deste texto que foi lido ali na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, uma das primeiras cartas que ele escreve, um dos primeiros documentos da igreja primitiva, Paulo já havia realizado a sua primeira viagem missionária com muito sucesso, foi bem sucedido ao abrir novas frentes de trabalho, e ele está escrevendo a uma igreja que ele plantou, a pessoas a quem ele evangelizou. E já é a sua segunda carta que temos dentro do cânon bíblico, provavelmente a quarta correspondência que Paulo trocava com aquela igreja. E é nessa quarta correspondência, nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, que ele usa a palavra graça de uma maneira muito prática, de uma maneira muito experiencial. Ele viveu na sua vida, viveu de maneira muito objetiva a expressão da graça de Deus sobre ele. E é quando ele vem tratando com a igreja, lembrando de tantas lutas que enfrentou, de tantos problemas que teve ao longo do seu ministério, daqueles anos todos que já havia realizado, que ele vai lembrar de como esta graça de Deus, ela não se manifesta somente naquele dia lá atrás, no dia da sua conversão, no dia que ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Cristo ressurreto apareceu para Paulo, apareceu no caminho dele, apareceu no meio da sua existência para mudá-la, mas deste Cristo que vem acompanhando, o Cristo vivo, ressurreto, é o Cristo que continua vivo na vida dos seus servos, dos seus discípulos. É assim que o apóstolo Paulo vai lembrar que quando enfrentou grandes lutas, grandes dificuldades, as perseguições, ele fala deste espinho na carne como um mensageiro de Satanás, como alguém, como algo que estivesse na sua vida para impedi-lo de ser tão orgulhoso quanto foi aquele primeiro casal, como ele mesmo era quando era chamado de Saulo e tinha absoluta certeza em seu coração de que ele sabia qual era a doutrina certa, que ele sabia identificar quem eram os hereges que mereciam ser mortos, ele sabia qual a religião que ele deveria exterminar da face da terra. Este orgulho é tirado do coração de Paulo e agora que ele conhece essa nova verdade que suplantou aquela que ele conhecia, aquilo tudo que era certeza para ele, passou a ser, como ele mesmo afirma, como esterco, algo que pode ser descartado para a sua vida, para agora ter o desejo sublime de alcançar a Cristo e alcançar a justiça que há em Cristo Jesus. Não mais a sua própria justiça, mas a justiça que é encontrada em Cristo Jesus. É assim que Paulo, enfrentando todas as suas lutas, e se você pegar a segunda carta do apóstolo Paulo, lá no capítulo 6, no capítulo 11, logo anterior a este que nós lemos, você vai encontrar Paulo descrevendo o seu ministério, descrevendo as grandes lutas e tribulações que enfrentou. É interessante então que ele, diante de tudo isso, ele vai falar de como ele foi retirado de Damasco por um cesto, humilhado,
separado. E é nesse momento que Paulo lembra das suas visões, daquilo que há de mais sublime, como ele mesmo diz, que alguém pudesse ter experimentado. Ele diz que ele esteve no terceiro céu, esteve no lugar celestial. E ali ele viu coisas que não é lícito das quais ficar conversando, sobre as quais ficar conversando. Ele fala então de que estas visões, esta experiência é algo tão tremendo, tão especial, tão único na vida da humanidade, que ele tem então este companheiro como mensageiro de Satanás para que ele não se torne orgulhoso. É interessante que Paulo diz que ao Senhor ele orou 3 vezes. E eu quero pensar com você aqui que o apóstolo Paulo, ele se converteu e depois de mais ou menos entre 13, 14, 15 anos é que vai se dar então a primeira viagem missionária de Paulo. Os estudiosos creem que todo este período que Paulo fica como que no ostracismo, como que meio que de lado na vida da igreja, Deus usa esse tempo todo para que ele possa reformular toda a sua teologia, tudo aquilo que ele sabia a respeito de Deus, porque como nós lembramos, ele antes tinha absoluta certeza de que quando ele identificava um herege, ele precisava permitir que fosse apedrejado, ele precisava perseguir estas pessoas que pregavam algo diferente daquilo que ele cria. Agora ele precisa reformular tudo isso, ele precisa ter uma nova postura. E a nova postura do apóstolo Paulo não é mais de perseguir quem não crê, mas é antes de proclamar uma boa notícia, um evangelho, uma boa notícia da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Então esse período todo é utilizado para isso. Depois então ele começa a sua primeira viagem missionária e crê-se que ele continua pregando por volta de 18, 20 anos ainda na sua vida. Todo este período, eu quero pensar com você que por 3 ocasiões, não precisa ser assim, Paulo não orou 3 vezes, 3 orações seguidas, uma de manhã, uma ao meio-dia, outra no final da tarde, mas que foram períodos da sua vida em que Paulo orou, não entendendo o que estava acontecendo, por que o Senhor me deu essas visões tão tremendas e agora eu estou aqui sofrendo perseguições por causa delas. Eu estou convencido de quem o Senhor é, eu estou disposto a entregar a minha vida, como ele diz, não tenho a minha vida como que importante, como preciosa, contanto que eu cumpro o ministério que o Senhor me deu. E Paulo passa a ser perseguido, como foi anunciado desde o início, que ele seria perseguido, mas que levaria o evangelho diante de reis, dos gentios. Paulo pode algumas vezes ter se tornado aquele que ficou perplexo, aquele que ficou desanimado, aquele que ficou em dúvidas, mas nunca foi derrotado, como ele diz. E ele vai atribuir isto a esta graça de Deus. Num período ele vai, ora, luta com Deus, Senhor, o Senhor precisa me libertar disso, o Senhor precisa me dar respostas objetivas a respeito da minha vida, do meu ministério. E Deus, vamos dizer assim, se cala. E permite que ele vivencie tudo isso, lute contra todas estas dúvidas, contra essas perseguições, e ele vence. E vem uma segunda onda, talvez depois de alguns anos, e de novo as mesmas lutas no seu coração. E vem uma terceira vez que também estas coisas tomam o seu coração. Eu tenho para mim que há uma coisa que Paulo fala desde o início, todas as vezes que ele fala a respeito do seu testemunho, do seu encontro com Cristo, ele lembra sempre de uma coisa que parece que o persegue em toda a sua trajetória, em toda a sua existência. O fato de ter perseguido a igreja de Jesus Cristo. Você já pensou a quantas pessoas o apóstolo Paulo fez mal diretamente? Não apenas quando permitiu que Estevão fosse apedrejado, mas quantas pessoas que ele mesmo afirma, eu votei para que eles fossem mortos, eu encarcerei, eu persegui com fúria, e o Lucas registra que ele só pensava em morte, tantas coisas que Paulo fez e que ficam na memória da pessoa. E Paulo fala a respeito dessa perseguição que ele fez à igreja, desde o início até os seus últimos dias de vida. Já pensou quantas vezes Paulo pode ter falado assim, Senhor,
tira da minha mente, tira do meu coração as pessoas gritando, tira da minha mente, da minha visão, o mal que eu fiz para Estevão, ver Estevão sendo apedrejado e dizendo aquelas palavras. E quantas vezes Paulo, por exemplo, foi a Jesus pedindo que fizesse um milagre e o libertasse dessas memórias? É aí que a graça entra. Se foi isso que Paulo, se era a respeito disso que Paulo estava falando, outros creem que ele tinha uma doença e existem outras possibilidades. Mas pense que fosse algo que pesava sobre Paulo, algo difícil de carregar, algo difícil de conviver. Mas a resposta de Deus é a seguinte: olha, a minha graça é suficiente para você. A maneira como eu ajo com você, os propósitos que eu tenho, que se manifestam em amor na sua vida, isso é suficiente para você. Saiba que você não está só e que quando eu derramo a minha graça, quando eu me manifesto a você, quando eu cuido de você, eu estou cuidando com graça, através da graça. É assim que Paulo é satisfeito, é curado das suas dúvidas, das suas orações nesse sentido. Ele chega um momento que ele fala: olha, eu vou aceitar o que Deus tem proposto para mim e eu vou viver pela sua graça que me sustenta. Como foi lido no texto, o que este mensageiro, o que estas verdades conseguem fazer comigo, esse mensageiro do inimigo consegue fazer comigo, é só me colocar de joelhos. Não vou me entregar ao orgulho, mas vou me ajoelhar diante do Senhor e vou pedir graça. E vou depender da graça. E vou depender desta ação de Deus poderosa em meu favor. É assim que a graça se manifesta. Por isso que Paulo afirma: olha, agora, a partir de agora, a partir do momento em que a minha mente, o meu coração perceberam esta verdade tão preciosa, eu não tenho mais medo das lutas nem das tribulações. Eu posso enfrentá-las com alegria, porque eu sei que a hora que eu cair de joelhos, humildemente, pedindo graça a Deus, ela vai se manifestar. E a graça vai ser toda suficiente para me sustentar, para me fazer vencer as minhas dificuldades, para encher o meu coração com paz, com tranquilidade, para acalmar o meu coração. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A graça de Deus é toda suficiente. Foi isso que Deus falou para Paulo e foi isso que Paulo ficou convencido, e foi disto que Paulo ficou convencido. A graça de Deus é suficiente. E Paulo chega àquele momento, escrevendo aos Coríntios, dizendo exatamente isso. Eu aprendi e hoje eu posso me alegrar naquilo que Deus providencia na minha vida, porque é sempre um favor que eu não mereço, muito além do que eu posso esperar. Que a graça de Deus seja toda suficiente em sua vida. Lute por ela, peça por ela, clame por ela, porque a verdade é essa: a graça de Deus te basta. Ela é toda suficiente para você. Que Deus te abençoe, que Deus derrame a sua graça sobre você e você possa receber plenamente aquilo tudo de que você precisa para viver alegremente na presença do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos o privilégio de recebermos este tempo como expressão da tua graça sobre nós. Não o merecemos, mas o Senhor vem ao nosso encontro, ministrar a sua palavra, ministrar a sua paz, ministrar a sua direção. E nós te agradecemos, porque em tudo isso o Senhor está derramando graça, graça que é suficiente para nós. Nós oramos gratos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.